Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta. Caso prefira usar o microfone para perguntar, basta nos avisar por mensagem e enviaremos uma solicitação para ativar seu microfone. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do BR Partners, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Ricardo Lacerda, CEO, José Flávio Ramos, CFO, Marcelo Costa, Managing Director e Head de Treasury and Sales and Structuring, Danilo Catarucci, Managing Director e Head de Mercado de Capitais, e Vinícius Carmona, DRI. Agora, passo a palavra ao Vinícius, que começará a apresentação. Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2025. Vamos começar pelos destaques financeiros, onde apresentamos mais um trimestre de resiliência diante de um cenário macroeconômico muito desafiador. A receita total atingiu R$ 127 milhões no trimestre, uma redução de 11% e 7% em relação ao trimestre passado e ano passado, respectivamente. A receita com clientes atingiu R$ 99 milhões, uma redução de 16% em relação ao tri passado e aumento de 2% em relação a 1T24. O lucro atingiu R$ 43 milhões, 2% maior que o tri passado e com queda de 12,8% em relação ao ano passado. O ROI atingiu 21,6% no primeiro tri. Nos destaques operacionais, reforçamos nossa eficiência operacional e flexibilidade do nosso modelo de negócios, que, embora a receita tenha diminuído no trimestre, conseguimos crescer o lucro, sendo mais eficientes. O índice de eficiência atingiu 46,9% e o índice de remuneração atingiu 26,7% no primeiro trimestre de 25. No quesito remuneração, aproveito para destacar o BR Partners entre as empresas listadas na B3 com as menores remunerações de seus executivos. Isso evidencia o sucesso do nosso modelo de partnership, que incentiva a geração de riqueza através dos dividendos gerados, que são os mesmos distribuídos aos nossos investidores minoritários. Também destacamos mais uma captação de LF perpétua que realizamos, o que reforça a nossa estrutura de capital e índice de Basileia. No próximo slide, no slide 3, apresentamos as receitas com clientes, que representaram 78% das receitas totais, um patamar ainda elevado, principalmente considerando o alto patamar da Selic, que tende a fortalecer as receitas de capital. Mas a gente já observa uma redução das atividades com clientes em relação aos últimos 3 trimestres de 2024. No slide 4, o desempenho do Investment Banking em mercado de capitais. Antes de discutirmos os resultados, eu gostaria de comentar a atual dinâmica de negócios no IB e mercado de capitais. O primeiro trimestre de 25 foi mais um trimestre de superação da companhia, né? Nós começamos o ano com uma, abre aspas, ressaca dos mercados em dezembro, após o conteúdo da proposta da reforma tributária ter acentuado as preocupações com a situação fiscal do país, rebatendo nos concerns de inflação e juros.
Surpreendentemente, a partir ali do final de janeiro, observamos um alívio do mercado e uma retomada das operações, principalmente no mercado de dívida. O mercado continuou bem líquido e apesar da Selic ter atingido 14,75%, né, com a elevação da última quarta-feira, alguns emissores ainda aproveitam a liquidez dos fundos de investimento e sua demanda por produtos de dívida para alongar seus passivos a spreads competitivos. Além disso, no mundo de corporate finance, que trata de estruturações mais complexas e sofisticadas, que é justamente o mercado que nós atuamos, a gente ainda vê boa oportunidade em real estate, um setor que ainda apresenta projetos bastante viáveis, também de uma forma mais moderada, algumas oportunidades em infraestrutura e energia. Agora, no trimestre passado, a gente já vinha comentando, né, que o atual patamar de juros deverá, no decorrer de 2025, começar a intimidar o volume de novas emissões, embora isso não tenha acontecido no primeiro TRI de 25. Além do que, embora o flow de operações ainda seja muito bom em relação ao histórico dos últimos anos, a gente já vê uma diferença para o ano de 2024, né? A gente já vê alguns clientes com mindsets de maior preservação de caixa, né, de redução no ritmo de investimentos, de fato aguardar um outro momento, um momento com um pouco mais de estabilidade né, de uma conjuntura econômica mais favorável para emitir uma dívida, né? A gente já vê também, em alguns casos, tickets menores. Então, já é um cenário um pouco mais desafiador, mas o lado positivo é que temos conseguido trabalhar em operações com bastante margem, justamente por, né, a gente atuar nesse mundo dessas transações mais complexas. Agora, no investment banking, por se tratar aí de projetos mais sensíveis, maiores e transformacionais aos clientes, a conclusão dos projetos deve ser mais longa, tirando o brilho para o ano de 25. Né, e levando em consideração toda essa incerteza, essa volatilidade gerada pela guerra comercial no mundo e desse elevado custo de dívida no Brasil. Então, a gente espera um retardo na concretização de grandes investimentos e aquisições, né, fusões transformacionais ao longo desse ano, embora a gente esteja atuando em diversos mandatos, com um pipeline realmente forte e setorialmente muito diversificado, mas que fica à mercê de uma conjuntura econômica estável. Resumindo tudo isso, né, acho que a mensagem é que está mais difícil converter as transações. Já o business de reestruturação segue ganhando mais tração, claramente, né, devido aos impactos financeiros, como despesa de juro, endividamento caro, acesso mais restrito a recursos, risco de liquidez nos balanços das empresas, principalmente nas empresas aí de pequeno e médio porte, que têm sentido mais essa política monetária altamente restritiva. Mas, de novo, eu volto a estressar esse ponto aqui, tá? Apesar do primeiro trimestre ter apresentado um bom patamar de receitas, que foram geradas por transações anunciadas no ano passado, de fato a gente está mais preocupado com os próximos trimestres, que estão sujeitos a impactos significativos no nível de atividade, devido às altas volatilidades que a gente está vendo, né, tanto no Brasil quanto no mundo afora, com a guerra comercial provocada pelos Estados Unidos, e esse fiscal muito, muito incerto e cada vez pior no Brasil. Por fim, acho que, né, entrando nos números, a receita atingiu 78,5 milhões de reais, uma redução de 7% em relação ao trimestre passado e aumento de 1% em relação ao mesmo TRI do ano passado. Agora, no próximo slide, o pipeline executado nos últimos 12 meses. No primeiro gráfico à esquerda, mostramos a diversificação setorial das transações anunciadas nos últimos 12 meses, com destaque para energia, serviços financeiros e varejo. No lado direito, a quebra por tipo de assessoria, com destaque para o M&A, que representou 58% dos deals anunciados pelo IB nos últimos 12 meses.
Nas transações anunciadas no primeiro TRI, apenas uma nova transação, né, que já mostra o ponto que eu comentei há pouco, né, de como o ambiente está mais difícil para converter as transações no IB, apesar de termos um pipeline muito robusto. Assessoramos o IMC no âmbito da formação da JV junto ao grupo chileno Kentucky Foods para a operação do QFC no Brasil. No slide 6, volume de emissões do nosso mercado de capitais. Como também comentei há pouco, a gente tem conseguido participar de operações com bastante margem, né, operações bem rentáveis, mas aos poucos estamos sentindo menores volumes, menores tickets e também refletindo na quantidade de operações em relação a 2024, né, que foi um ano muito forte. Mas ainda o que a gente vê hoje no mercado de capitais é um patamar bem saudável de atividade. No trimestre, o volume atingiu 3,9 bilhões de reais em 10 operações de dívida, considerando uma grande emissão sindicalizada de debênture que nós participamos. Então, assim, a gente vê de fato um cenário ainda benigno para o mercado de capitais e um cenário bem mais desafiador para o investment banking. No slide 7, a performance de Treasury Sales and Structuring. Observamos um trimestre com dinâmicas bem distintas em nossas operações de tesouraria, né, com essa volatilidade das moedas provocada pela guerra comercial. Nós vimos uma demanda grande de clientes por instrumentos de proteção cambial, o que propiciou aí um volume forte de operações recorrentes, né, ou de operações de flow, como a gente gosta de chamar. A gente também encontrou boas oportunidades na reestruturação de swaps de dívidas que foram emitidas em outros períodos. Agora, de outro lado, no mercado primário, o primeiro trimestre apresentou um fluxo bem inconstante de novas emissões, o que impactou a estruturação de novos swaps de dívida. Além do que, nós observamos que os grandes bancos estão bem focados em asset quality, com maior foco no segmento de grandes empresas e, consequentemente, isso traz maior competição, né, o que afetou o spread das operações de derivativos em algumas cotações que nós participamos. Tá? A receita da área atingiu 17 milhões de reais no trimestre, um patamar historicamente saudável, e o resultado significou uma queda de 44% em relação ao TRI passado e de 1% em relação ao 1T24. A queda em relação ao TRI passado se deve mais pelo fato de que, naquele trimestre, a gente teve um mês mais forte de emissões do mercado brasileiro no ano passado inteiro, e isso viabilizou nós estruturarmos grandes derivativos para os nossos clientes. Então, de maneira geral, a nossa tesouraria tem sentido também essa alta volatilidade, principalmente nos juros futuros e moeda, com a questão da guerra, alternando entre momentos bons, como inclusive vem se mostrando agora nesse início de segundo trimestre, como também momentos de um mercado mais parado, né? Então, de fato, mais volatilidade. Agora, indo para o próximo slide, no slide 8, as receitas com gestão de patrimônio e com receitas de capital. A receita com gestão de patrimônio atingiu 3,4 milhões de reais, sendo que o Wealth Under Advisory atingiu 5,5 bilhões de reais em março, com net new money de 2,4 bilhões ao longo dos últimos 12 meses. Conseguimos crescer quase 400 milhões no trimestre, mesmo considerando o impacto de quase 300 milhões pela depreciação de 8% do dólar no período. Continuamos, de fato, otimistas e expandindo nossa plataforma de Wealth Management né, ainda vemos boas oportunidades de captação de clientes para se materializarem ao longo de 2025. Indo para as receitas de capital, elas atingiram 28 milhões de reais, um aumento de 13% em relação ao trimestre anterior e queda de 30% em relação ao primeiro TRI do ano passado.
Essa redução é basicamente em função da aplicação integral das regras da Resolução 4966 do Bacen, bem como de um patrimônio líquido médio menor em relação ao trimestre anterior, em função do pagamento, do cronograma do pagamento de dividendos. No slide 9, gostaria de chamar a atenção para o modelo de negócios da companhia, que tem uma adaptabilidade rápida a diferentes ciclos econômicos. A gente conseguiu crescer o lucro líquido em relação ao trimestre anterior, mesmo com receitas menores, né, o que reforça o meu ponto de que nessas horas a gente vê a importância de ter uma estrutura leve, bem administrada, né, e flexível, né, adaptável às rápidas mudanças no cenário econômico. Esse trimestre foi, de fato, um bom exemplo de eficiência. O lucro atingiu 43 milhões de reais, acompanhado de uma melhoria na margem líquida, que subiu para 34%. O índice de eficiência caiu para 47% e o índice de remuneração subiu para 27%, mais em função da queda das receitas, mas totalmente administrado por nós. O ROI atingiu 21,6% no trimestre, mostrando mais um trimestre de resiliência e solidez da companhia, considerando uma Selic média que foi mais elevada, né? Foi de 13% na Selic média. A gente conseguiu gerar, mais uma vez, né, um alfa relevante em relação ao custo de capital da companhia, que é estimado pelos analistas entre 15% e 17%. Nas receitas com clientes por MD, atingimos o patamar de 10 milhões por MD no trimestre, um patamar saudável, embora um pouquinho abaixo de 2024. No slide 10, o nosso patrimônio líquido e funding. O nosso PL atingiu 796 milhões de reais em março de 2025, e essa pequena redução do PL no trimestre se deve ao pagamento de dividendos do quarto trimestre de 24, que foi aprovado em assembleia no primeiro TRI de 25, bem como do provisionamento dos dividendos a serem pagos do 1T25. Então, quer dizer, teve o efeito aí de pagamento de 2 trimestres de dividendos em um único trimestre. No funding, a gente conseguiu ampliar o duration do passivo com a emissão das EDFs perpétuas, que comentei no início da apresentação, atingiram 772 dias. O saldo do funding atingiu 4,8 bilhões de reais, um volume suficiente para fazer frente à evolução do nosso warehouse de produtos. No slide 11, o índice de Basileia e a evolução do nosso warehousing de títulos. Basileia ficou em 20,1%, né, considerando o remanescente das emissões de LFs perpétuas que foram concluídas no dia 2 de abril, é um pedaço pequeno só de 35 milhões, mas que a gente já considerou para o efeito de Basileia. Esse patamar de Basileia está bem confortável e dá espaço para crescer o estoque de produtos, se fizer sentido para a nossa estratégia, né? Lembrando que a gente sempre utiliza o capital de forma muito tática e de acordo aí com as condições de mercado. O warehousing aumentou para 3,5 bilhões no trimestre e a alavancagem diminuiu para 3,6 vezes por conta do aumento do capital adicional por meio das perpétuas. Por fim, no slide 12, anunciamos o pagamento de dividendos no valor de 30 centavos por unit, totalizando 31,5 milhões de reais a serem pagos no dia 23 de maio. Agora, muito obrigado e a gente se coloca à disposição de vocês para discutirmos as eventuais dúvidas que os senhores e senhoras tenham. Muito obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Pedro Leduc, Itaú BBA. Pedro,
Enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode seguir, por favor. Obrigado pelo call, pela pergunta. Parabéns pelos resultados em um trimestre que não foi nada fácil olhando de fora, né? Então, parabéns a todo o time aí. Pergunta um pouquinho mais prospectiva. Vocês vêm investindo internamente de acordo com as necessidades do negócio, né? Tanto em mais pessoas, sistemas, entre outros. Aqui o ano ele começa num ritmo bem mais difícil, né? E é natural a gente tá vendo alguns outros entes diminuindo um pouquinho investimentos, headcounts, etc. Mas, por outro lado, a gente vê a BR Partners cada vez mais em novos mandatos, mercados, segmentos, então talvez não seja o caso aí. Mas queria entender um pouquinho como é que vocês estão pensando na estrutura atual hoje, das despesas que vão precisar ser mantidas, né? Frente a um mercado que de fora parece ser muito mais desafiador, mas de dentro talvez vocês estejam vendo oportunidades aí que e vamos manter essa turma aí, esse nível de despesa, vamos modelar ele aqui que a receita vem. Meio que essa. Obrigado. Ok, Pedro, obrigado pela pergunta e pelo comentário. Eu acho que o que a gente mostra nesse resultado é a nossa grande alavancagem operacional e a capacidade também de controlar custos numa situação mais negativa ou mais volátil de mercado como a gente está vivendo agora. No entanto, a gente faz isso basicamente pelo fato de que a grande maioria das nossas despesas são variáveis, né? Então, quando a gente olha o nosso principal custo, que é o custo de pessoal, ele tem um componente de 2/3 como variável. A gente, no momento, não está fazendo corte de pessoas ou redução de headcount, muito pelo contrário, a gente continua, na grande maioria das áreas, fazendo contratações, porque a gente enxerga que a nossa posição de mercado hoje, como você colocou, está bastante forte. A gente tem um pipeline extremamente robusto, tanto na parte de investment bank quanto na parte de DCM. Eu diria até em níveis quase recordes aí, provavelmente até níveis recordes, mas obviamente eles estão sendo afetados aí pela questão da incerteza de mercado, né? Então a gente enxerga o atual momento mais como uma conjuntura aí de um mercado difícil, mas longe de estar ruim, e também com a possibilidade de uma melhora significativa, talvez num prazo relativamente curto, se a gente tiver uma clareza aí nas questões comerciais, fiscais e outras que estão impactando. Então, a gente ainda não viu, digamos assim, uma necessidade de reduzir investimentos em pessoas, em sistemas, de uma maneira significativa. Obviamente que se esse cenário se materializar para uma situação menos conjuntural e mais estrutural negativa por um período mais longo, a gente vai considerar isso também, mas não é o que a gente está enxergando nesse momento. Obrigado, Ricardo. A nossa próxima pergunta vem do Matheus Guimarães, XP. Matheus, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Matheus. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta e parabéns pelos resultados. A minha dúvida é um pouco sobre o pipeline de emissão de mercado de capitais, né? Acho que no speech do Vinícius aí, acho que fica bem claro como está volátil os últimos meses, né? Então, se vocês puderem compartilhar um pouco aí de como é que vocês estão navegando nesse cenário aí e o que esperar olhando para frente aí. Acho que seria legal ter uma ideia disso. Matheus, obrigado pela pergunta. Eu diria o seguinte, né? Assim, se existe um fato positivo, desses últimos 2, 3 meses que a gente não teve no último trimestre do ano passado, foi a redução da volatilidade, né? Assim, obviamente você está num nível de juros muito alto, que obviamente você vê um nível de incerteza macro muito grande, questão fiscal, questão de inflação, e também a questão internacional, né, com as tarifas de Trump, etc. Mas se você olhar, obviamente, em nível de juro longo, né, relativamente em relação ao quarto trimestre do ano passado, nós tivemos uma redução de
volatilidade e, obviamente, muitas empresas que estavam esperando, né, se o juro caísse, não caísse e tudo mais, e acabaram postergando tomada de decisões, estão voltando a tomar decisões. Essa dinâmica de mercado de capitais, ela acaba sendo ajudada na margem por ser talvez um dos poucos mercados de levantamento de funding dentro da realidade brasileira, né? Então, o ECM está fechado, o M&A ele tem as suas complexidades, então acaba basicamente crédito bancário e mercado de capitais. Obviamente que os desafios estão em você conseguir achar uma boa relação risco-retorno, né? Então, as empresas que hoje têm um risco de crédito muito óbvio e são líquidas, vamos dizer assim, né, que tem, obviamente, um grau de cobertura e de aprovação de crédito no mercado em geral, esses estão com spread extremamente baixos, né, e as empresas mais ilíquidas, a gente tem que ser um pouco mais criativo aí em buscar os passivos adequados para conseguir levantar dinheiro. Mas, como eu coloquei anteriormente, acho que o volume de negócios em si, ele agora tem voltado com um pouco mais, vamos dizer assim, volume de negócio do que a gente teve no início desse trimestre e no final do trimestre anterior. Super claro, Danilo, obrigado. E se eu puder mais uma aqui, só sobre o Wealth, né? Acho que vocês atingiram aí 5,5 bi de recursos sobre aconselhamento, né? Se isso continua andando no ritmo que vocês esperavam, ou também um pouco dessa volatilidade acaba afetando um pouco o ritmo de captação ali de net new money no Wealth? Matheus, bom, obrigado pela pergunta aí, e acho o movimento continua, o pipeline está bom, a gente teve um bom crescimento aí nesse trimestre, apesar de ser o primeiro trimestre para net new money, é um pouco mais difícil porque tem muitas férias, né, nesse primeiro período do ano, que você tem carnaval, você tem Réveillon, as famílias estão esquiando e coisas desse tipo. Na verdade, o nosso crescimento foi até maior do que aparece, né? Como a gente tem uma carteira relativamente expressiva internacional, o que acontece é que o dólar de fechamento também de 2024 foi 6,17, o dólar de fechamento do primeiro tri foi 5,70. Então, você tem quase um 10% de impacto no tamanho da carteira, né? É do jogo, claro que é do jogo. E o mais importante é o pipeline que a gente tem e está bastante robusto. Então, a gente crê que com essa mesma equipe, né, até falando um pouco aí do que o Ricardo comentou de despesa, time, investimento, nós estamos com a equipe bastante apropriada, a gente acha que vamos atingir nossos objetivos do ano aí, tá bom? Tá ótimo, super claro. Obrigado, pessoal. Antes de prosseguir, gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Dando continuidade, nossa próxima pergunta vem do Brian Flores, Citi. Brian, enviaremos o comando para habilitar seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de fazer perguntas. Boa tarde. Eu queria perguntar, vocês falaram que o ambiente está ainda desafiador para a IB, talvez para o mercado de capitais um pouco mais benigno, mas eu só queria confirmar com vocês se vocês ainda acreditam que o ROE desse ano acaba acima do custo de capital. E outra dúvida também, porque eu sei que o pagamento de dividendos às vezes ajuda um pouco nos custos, mas assim, vocês falaram, e acho que vocês estão super certos, que vocês têm usado o capital oportunisticamente, né? Então, tem alguma modificação no payout daqui para frente, só para talvez ser um pouco mais oportunista ainda? Obrigado. Não, nossa intenção é manter o mesmo payout, né? A gente tem aí um ROE basicamente substancialmente acima do nosso custo de capital, e o nosso target é manter esse ROE entre 20% e 25%, né? Então, isso que a gente olha, digamos assim, quando a gente está olhando um ano para trás, um ano para frente, né? Continuar
gravitando esse nosso ROE nessa faixa. Então, pelo que a gente enxerga do cenário, a gente acredita que sim, é factível a manutenção do ROE nesses níveis, obviamente que sujeito à questão de mercado, né? A gente está numa situação, não estou tentando fugir da pergunta, mas é que a situação de mercado realmente é bastante difícil de prever, porque, por um lado, a gente tem pipelines extremamente robustos em todas as áreas e continua, a despeito de toda a volatilidade, crescendo, mas evidentemente que a taxa de conversão também desse pipeline é muito afetada pela volatilidade e pelas incertezas. Então, é difícil uma previsão, mas a gente acredita que o atual ROE é bastante factível para ser mantido ao longo do ano. Super claro, Ricardo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Ricardo Buchpiguel, BTG Pactual. Ricardo, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor, Ricardo. Boa tarde, pessoal, e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeiro, a gente viu que o banco cresceu bastante, né, em bridge loans no quarto trimestre, e a carteira do banco continuou crescendo aí no primeiro trimestre, o que acabou consumindo uma parte aí do Core Tier 1 de vocês, que hoje está próximo aí, né, um pouco acima de 10%. Vocês poderiam comentar quando esses bridge loans deveriam vencer, em média, e qual seria o impacto positivo no capital quando isso acontecer? Também se vocês têm algum nível mínimo especificamente no Core Tier 1, ou se o foco que vocês olham aqui que faz mais sentido é ancorar mais no índice de Basileia do que no Core Tier 1. E na minha segunda pergunta, poderiam comentar qual é a relevância do negócio de reestruturação nas receitas de IB e Capital Markets, já que é uma linha, né, menos volátil e está numa tendência melhor. Acho que poderia até ser visto como, de alguma forma, um floor para essa linha do resultado, mesmo se você tivesse trimestres com quase nenhum deal sendo fechado. É, Obrigado. Ricardo, obrigado pela pergunta. Acho que em relação ao bridge, geralmente a gente faz eles em um ano, né? A expectativa, obviamente, é sempre fazer o take-out ao longo do ano, sempre monitorando o melhor momento de mercado. Então, deals que a gente fez em meados do ano passado, final do ano passado, alguns deles a gente até já fez ou está fazendo take-out, outros a gente também aí estamos vendo e monitorando níveis de B, por exemplo, para soltar o deal a mercado, ou até olhar operações intermediárias, onde a gente faz algo mais curto, para depois fazer mais longo. Esse tipo de conversa a gente tem frequentemente com os nossos clientes e vai muito da dinâmica do pipe, do mercado, das janelas e tudo mais. Então, é difícil de prever quando que a gente, vamos dizer assim, liberaria o capital, mas obviamente que a gente sempre olha a dinâmica de tudo isso quando a gente vai tomar a decisão, ou seja, o que eu tenho no pipe para entrar, né, o quanto que eu tenho hoje de carteira vis-a-vis o que eu vou ter de bridge, e com isso a gente vai fazendo a gestão de carteira, mercado secundário, de bridges que vão se transformar em securities, onde a gente vai distribuir, e novos bridges. A gente meio que vai olhando a combinação de todos esses fatores para tomar a decisão. É óbvio que se o mercado tiver um rally muito forte por qualquer motivo, o deployment desse tipo de ativo vai muito mais rápido. Mas com o mercado mais ou menos igual a gente, como a gente está hoje, a gente vai de acordo, primeiro, com as necessidades do cliente, com as condições de mercado e também com a realidade que a gente tem aqui internamente. Com referência ao Core Capital, na verdade, o Ricardo, a gente olha, obviamente, a gente olha o Core Capital, mas para efeito de alavancagem, para efeito de loans, a gente foca muito mais na Basileia do que no Core Capital. Então, a gente olha os dois, a gente faz a gestão dos dois, tá? Mas o foco é na Basileia para as carteiras que a gente, para o nosso warehousing, vai? Que a gente coloca no balanço, e isso aí, como o Danilo acabou de responder, tem uma parte muito tática, né? De momentos que a gente põe para dentro, até embrulhar, até estruturar e vender,
é normal a gente ter isso aí. Aliás, foi para isso que a gente levantou o capital, para isso que a gente abriu o capital, para poder ter essa capacidade, né, de poder ter tanto esses ativos e o balanço nos ajudar nas operações tanto de tesouraria quanto de mercado de capitais. Ô, Ricardo, só um complemento. Diferente dos bancos, vamos dizer, tradicionais de crédito, né, que geralmente ele tem uma boa parcela dos ativos que são créditos bilaterais, aqui a nossa carteira são ativos que têm liquidez no mercado, né? Então, por isso que a gente olha o Basileia Shale, né, ou o Tier 1 Shale, porque, vamos dizer assim, numa situação de estresse de mercado, a gente tem liquidez para trabalhar também o Core Capital ou o Tier 1, através, né, da negociabilidade desses ativos no mercado secundário. Então, esse eu acho que também, vamos dizer, essa flexibilidade no ajuste de posição é algo a ser considerado para o nosso modelo de negócios. E aí, só endereçando a tua última pergunta, né, em relação ao IB-DCM, vou até fazer um paralelo com a resposta do Ricardo anterior, é que a gente, de fato, veio, né, ao longo desses últimos anos, anunciando aí um deals ali todo o trimestre, né, um pipeline realmente forte que começou a sair, e a gente começa a ver agora para o investment banking, apesar do pipeline que nós estamos trabalhando tá muito forte, né, novos anúncios, né, têm sido mais desafiadores. Então, quer dizer, você vai tendo um estoque, vamos dizer assim, de deals para reconhecer receita, que eles começam a dar uma esvaziada nesse momento. De outro lado, você tem a dinâmica de DCM que continua muito forte. Então, talvez eu diria que o nosso ROI, desde o IPO, ele vem sendo muito linear, né? Com pouca dispersão assim, de um trimestre para o outro. Esse ano parece um ano que a gente pode ter um pouco mais de altos e baixos em relação ao ROI. Então, ao invés de ser um pouco mais linear, você ter momentos que você tem um ROI mais fraco, em outros momentos você pode ter um mercado que volta e aí as coisas começam a deslanchar e a gente tem um trimestre muito forte. Então, eu acho que volta um pouco na questão da incerteza. Eu acho que tem uma pergunta aqui também para comentar sobre o resultado de Sales and Trading, né, que é do primeiro trimestre. Eu acho que assim, eu acho que o Vinícius já passou um pouco aí da mensagem, né, mas eu acho que só para dar um pouco mais de cor, eu acho que a gente teve um trimestre que assim se divide em dois, né, a primeira parte e a segunda parte. Na primeira parte a gente viu ainda assim um mercado com oportunidades de operações de swaps, né? E bem menos de operações do dia a dia, que é o flow. E na segunda parte a gente viu o contrário, né? Então, eu acho que é até importante assim falar um pouco como que é a dinâmica desse swap, da receita desses swaps, né? Geralmente a gente faz essas operações atreladas a operações de mercado de capitais, e essas operações elas geralmente são anunciadas, se tornado públicas, né? Geralmente aí por volta de 4 a 6 semanas antes do book building, que é quando os clientes cotam swap e geram a receita. Então, as operações, por exemplo, que a gente fez em janeiro, eram de operações que foram anunciadas ali em novembro, quando o mercado ainda estava bastante hot, né? Então, quando chegou ali no final de dezembro, janeiro, a gente já parou de ver um pipeline para a segunda parte do primeiro trimestre, mas em contrapartida, a gente viu agora em março um pipeline que está sendo anunciado bem mais forte do que a gente viu para o primeiro trimestre, né? E a gente já está vendo isso, inclusive, na receita da área agora no mês de abril, né? Então, a gente, respondendo a pergunta, eu acho que, de novo, a gente entregou um resultado parecido com o primeiro trimestre do ano passado, né? Então, dado todas essas diversidades, eu acho que foi uma entrega interessante e acho que a gente deve ter um segundo trimestre indo acima da média dos últimos 4 trimestres. Super claro, pessoal. Obrigado. Gostaria de reforçar que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela
e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Pessoal, a gente gostaria de agradecer de novo, né? E a gente confia muito, né, nesse time, nesse partnership, e que a gente vai conseguir passar por esses momentos difíceis mais uma vez. E obrigado aí pela confiança de vocês todos. Estamos à disposição sempre. A videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025 do BR Partners está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos uma excelente tarde.